o quanto que a vida te dói. Eu não sei o quanto que lhe custa viver. Eu não sei o quanto lhe custa ser você. Eu não sei qual é a dor que você vai levar para o travesseiro hoje. Qual é o desaforo que você está precisando digerir aí. Qual é a traição que você viveu. Qual a morte do filho que você ainda sente. O que você perdeu. Eu não sei. Eu não sei o quanto que a vida já te machucou. Quanto você já caiu. Quanto você já se esfolou. O quanto que você já foi prejudicado. O quanto que você já foi crucificado. O quanto você viu o seu sonho desmoronar. Quantos você já viu morrer. Quantos você viu partir. Eu não sei o que é que você guarda. Mas uma coisa é certa. Somos muito parecidos. Também eu coleciono uma série de fracassos. E todas as pessoas que eu encontrei pela minha vida, sobretudo as mais interessantes, colecionam fracassos. Só que não prestam atenção neles. Tem sempre um olhar voltado para o alto, que é a sabedoria que São Paulo nos pede. Volte o olhar para o alto. Oscar Wilde, um escritor inglês, muito pessimista com a vida. Muito pessimista. Mas também escreveu uma literatura extremamente aguçada, bem feita. Claro, com uma visão bastante pessimista do humano. Ele disse, estamos todos na lama. Não me lembro muito bem a frase. Estamos todos na lama. É a condição pessimista que ele tem da humanidade. A concepção pessimista da miséria humana. Mas ele completa, dando um espaço para a esperança. Estamos todos na lama, mas alguns resolveram olhar para as estrelas. Eu quero pertencer a esse grupo. Porque eu tenho a lama da miséria humana. Mas eu não quero deixar de olhar para as estrelas. Sabe? Esse olhar que mira o alto. Porque se a gente for prestar atenção, minha gente, naquilo que não está dando certo, se nós formos colocar atenção demais naquilo que está danificado, a gente corre o risco de nunca mais se recuperar. Ninguém prometeu que seria diferente. Quem disse que seria um mar de rosas? Quem disse que seria fácil? Chegar à glória da ressurreição requer passar pelo Calvário. Foi com Jesus e vai ser com todos nós. Não estamos aqui propondo um masoquismo, vamos correr atrás do sofrimento, não precisa não, ele vem. Ser gente já é condição sine qua non para que o sofrimento aconteça. Então não vai precisar correr atrás dele não. Agora, na hora que ele chegar, receba-o do jeito certo. Não permita que o seu sofrimento se transforme em amargura. A amargura nos mata aos poucos, provoca até câncer em nós. Agora, faça do seu sofrimento um degrau para que você possa chegar nesse sepulcro vazio, que é o lugar de todos nós. É tão bonito o significado do sepulcro, né? É lugar dos mortos, mas já está vazio. A conexão humana continua. A conexão com a miséria continua, mas já está vazio. Significa que quando eu olho para aquele sepulcro, eu descubro que as minhas misérias foram ali sepultadas e estão ressuscitadas agora, transformadas, glorificadas naquele que morreu por mim. E que a minha pertença a Jesus me faz com que as minhas misérias morram nele, para que eu tenha condições de viver ressuscitado. Porque essa é a nossa proposta, minha gente. É você continuar miserável, porque a condição humana, ela é assim. Não tem como. A miséria faz parte de nós. Mas eu estou debaixo da luz da ressurreição. E porque estou iluminado pela ressurreição, eu compreendo melhor as minhas misérias e tomo conta das minhas misérias para que elas não tomem conta de mim. Eu administro o problema, não permito que o problema me administre. Tem uma amiga
Taubaté, até muito tempo não a vejo. A Viviane. A Viviane tem câncer. 12, 14 anos a Viviane luta contra o câncer. Muito debilitada em alguns momentos, de repente ela melhora. E na última viagem que nós fizemos para a Terra Santa, que a Viviane foi, algumas pessoas ficavam surpresas quando ficavam sabendo que ela tinha câncer. E aí eu encontrei a resposta porque ela tinha tanta disposição. Lá à base de morfina, né? E andando e peregrinando. A Viviane tem câncer, mas o câncer nunca conseguiu ter a Viviane. Recurso de linguagem, padre. Isso é uma fala que não se adapta à realidade. Para mim é. Porque também encontro pessoas que têm problema, mas o problema não tem aquela pessoa. Então, porque o problema não a tem, porque ela não se deixou possuir pelo problema, ela tem mais condições de lidar com o problema. Diferente daquela pessoa que não tem problema, mas é o problema que a tem. O problema foi tomando tanto conta daquela pessoa, foi dominando tanto, que ela perdeu a pertença. É aquela pessoa que já está desanimada demais, que só fala dos problemas que tem, que já perdeu a esperança. Sabe, minha gente? A nossa luta, ela é diária. Mas ontem o que eu refleti era justamente isso. Quando eu fiz questão de celebrar a missa às 11h15, na hora que eu nasci. 11h15 da manhã. Já nasci perto do almoço. Pronto para o almoço, por isso que eu sou um bom prato, isso mesmo. Nasci na hora do almoço, nasci com fome. E o evangelho de ontem me chamou muita atenção. Porque, não sei se você participou da liturgia de ontem, é aquele evangelho em que Judas come o pão, molha no vinho, come, e logo em seguida ele traz Jesus. E eu fiz uma reflexão muito simples, ela nem é exegética, porque nunca ouvi um exegeta falar sobre isso. Durante o banquete, enquanto todos estavam com fome, Judas ainda era fiel. Na hora que matou a fome, que ele estava saciado, ele se encorajou para a traição. Mas sabe o que eu pedi a Deus ontem? Que eu fosse alguém que tivesse sempre fome. Que eu nunca me sentisse saciado. Porque se eu me sentir saciado, eu corro o risco de trair o que há de mais sagrado. Quero continuar com fome. Nem a faca, nem queijo. Eu quero é fome. Eu quero é continuar com a minha alma desejosa. Eu quero continuar sedento de vida. Não quero me sentir satisfeito. Porque eu tenho, claro, satisfação temporária, na medida certa. Eu não quero estar naquela sensação de que já alcancei tudo o que de mim eu poderia alcançar. Não. Eu quero sempre alimentar essa fome. A saciedade, ela corre o risco de nos colocar indispostos, né? Um para o outro. É igual um almoço. Quando você reúne, antes do almoço, todo mundo conversa e todo mundo fala. À medida que as pessoas vão comendo, vão se alimentando, elas vão ficando pesadas, né? Depois você fica incapaz de dar um recado se você precisar, porque o alimento pesou. Então a fome tem um significado interessante. Ela nos dá uma disposição para ir atrás do alimento. É isso que eu quero. Fazer da minha vida uma experiência constante de fome. Desejar ardentemente viver. E nunca sentir que a satisfação encontrada é o ponto final das minhas procuras e das minhas buscas. Alimentar a fome pode parecer contraditório. Alimentar o nosso desejo pela vida. E quando a gente está com esse desejo de viver, ser capaz de passar pelos calvários diários para que a nossa ressurreição aconteça. Bem, Padre Fábio, eu tenho muita dificuldade para assumir uma postura equilibrada. Meus afetos estão cada vez mais desordenados e isso tem afetado as minhas relações de trabalho e também de família.
Isso é uma característica dos nossos dias, padre, pois vejo muita gente vivendo da mesma forma. Uma amiga sugeriu que eu seria bipolar, mas eu não acredito nisso. Não me sinto bipolar. O que sinto é realmente uma falta de equilíbrio nos meus afetos. Marta, realmente o equilíbrio é sempre o caminho mais difícil, né? Até filosoficamente falando, eu me lembro quando eu fiz faculdade de filosofia, e tinha um professor muito sábio, que ele dizia que toda vez que nós estamos diante de posturas extremadas, é sempre bom a gente ter a oportunidade de ver o oposto daquele extremo, para a gente poder se posicionar no meio e tentar sentir como é viver entre os extremos, tentando encontrar esse equilíbrio. Aí ele dizia que quando a gente se dispõe a fazer isso, uma sabedoria toma conta de nós. Primeiro porque você tem a necessidade de descobrir como é que funcionam os dois lados, né? O que pensam os extremos. E ao mesmo tempo você fazer a síntese para viver aquilo. Afetivamente a luta é a mesma, né? Não é só do ponto de vista intelectual que nós precisamos buscar o equilíbrio. Por exemplo, amar um filho. Amar um filho é um exercício de equilíbrio. Porque você não pode permitir o tempo todo, mas você também não pode negar o tempo todo. A manifestação equilibrada do amor é que vai fazer com que o filho possa saber que você é uma autoridade que ama e que, porque ama, estabelece limites. Muitos pais erram no momento em que permite demais porque tem medo, né, de negar e o filho encontrar na negação uma forma de interpretar um desamor. Não. Agora, o equilíbrio nas relações humanas, ele vai passar o tempo todo, ele vai ser uma necessidade o tempo todo, porque nós nem sempre sabemos quando é que nós estamos neste equilíbrio. Muitas vezes pode as pessoas estarem amando demais, cuidando demais, mais do que deveria, achando que aquele é o ponto do equilíbrio. O que faz a gente viver esse desequilíbrio? São muitos os motivos nos dias de hoje. E um fator que tem sido muito determinante é o estresse, nascido da própria exigência. Nós somos muito exigidos. E essa exigência, às vezes, ela é inconsciente. Nós a estabelecemos para nós mesmos e nós a recebemos dos outros. Muitas vezes a gente fica pressionado para ter que dar conta da vida. Eu tenho que ser uma boa esposa, eu tenho que ser um bom esposo, eu tenho que ser um bom profissional, eu tenho que ser um bom aluno. E a gente acaba jogando uma energia para a gente alimentar esse motor. É como se nós fôssemos um barco movido a carvão, né? Aquele fogo lá dentro que você tem que jogar lenha para alimentar, para dar energia àquele navio, igual era o Titanic, né? Para ele andar naquela velocidade toda, que foi fatídica naquele caso. Os trabalhadores fizeram muito esforço para aquele navio chegar naquela velocidade. Nós fazemos às vezes a mesma coisa, nós gastamos muita energia e de repente o próprio organismo não aguenta. Então nós temos muitas vezes, como causa desse desequilíbrio, o estresse. Eu me lembro que uma vez nós falávamos aqui no quanto que a irritabilidade hoje é um fator muito sério, né? Existe até esqueci o nome técnico disso, a explosão, né? Que muitas vezes a pessoa no trânsito fechou o sinal e não passou, ou foi lento, a pessoa se irrita tanto que ela é capaz de, se ela tiver uma arma, matar. Esses desequilíbrios, como você disse, nascem de estilos de vida. A gente precisa ter um cuidado para que a gente não entre dentro de um ritmo de vida que seja desonesto com a gente. Então, na hora que eu posso ficar sozinho, a minha solidão é sagrada. Ah, você está sendo egoísta. Não. Eu estou dando o alimento que a minha alma precisa, para que depois, na hora em que eu sair, que eu ir a campo, que eu ir para o meu trabalho, eu tenha a possibilidade de estar reenergizado para eu viver esse equilíbrio na relação com as pessoas. Porque eu também tenho vontade de meter a mão na cara de muita gente. Eu também tenho, você não tem não, Renato? De vez em quando você não tem vontade de furar o pneu do carro do outro, de dar um tiro na pessoa, pegar um pedaço de pau e sair batendo em todo mundo, não é? Todo mundo sente isso, não é nenhuma vergonha a gente admitir isso.
Porque às vezes a gente tem vergonha de admitir. Nossa, padre, é verdade. Se eu pudesse, eu dava uns tapas em muita gente de vez em quando. Mas eu estou assumindo aqui a minha crueza como pessoa. Mas eu não tenho o direito de fazer isso. Eu não tenho o direito de tratar mal quem de mim se aproxima. E se trato, é porque estou no meu desequilíbrio já. É porque eu dei além do que eu deveria. É porque eu não fiz o reequilíbrio. Eu não dei ao meu coração, ao meu corpo, o descanso necessário. Igual você sai, né? Às vezes 6 horas da manhã do seu quarto no hotel, você encontra o padre, posso tirar uma foto com você? Às 6 horas da manhã. Um horário ótimo para tirar foto. Aí você não dormiu direito. A primeira reação, minha filha, deixa isso para outro horário, né? Não estamos nem em condições, né? Com essa cara de... Não. É a hora. Se eu sair do quarto, é porque eu preciso estar disposto para as pessoas que vão manifestar o carinho que tem por mim. Eu não posso tratar. E eu não estou falando só de mim, não. Estou falando de você também. Eu acho que é o que está faltando para a gente. Às vezes eu vejo pessoas vivendo um processo exaustivo de trabalho sem dar o equilíbrio do descanso. Quando nós não fazemos este equilíbrio, a gente acaba provocando, porque aí é um desequilíbrio físico. O corpo está cansado, não dormiu o tanto que deveria ter dormido, e você depois não consegue ser, do ponto de vista afetivo, equilibrado. Feliz demais, triste demais, próximo demais, distante demais. Tudo isso aqui pode ser pode ser resultado de um corpo que está cansado. Minha gente, você já me escutou falar muitas vezes aqui, da necessidade de nós termos uma atividade física. Ah, padre, mas eu não tenho tempo. Precisamos arrumar uma forma, ainda que sejam uns 10, 15, 20 minutos, de ter um momento pessoal. A reflexão ajuda muito a gente. A oração, engraçado, né? O que os indianos, os orientais, o yoga, o que é o yoga para os orientais? É o momento da voltar o equilíbrio da energia. A oração na vida cristã é a mesma coisa. Você não pode fazer da sua oração um momento de cansaço, né? Para aumentar o cansaço. Embora às vezes a gente vai na missa, a gente sai cansado. Mas não deveria ser assim. O meu momento de oração, ele tem que ser para me dar este equilíbrio. Por isso que eu gosto de, quanto mais silencioso o ambiente, se você puder na sua casa, antes de você dormir, fazer a sua reflexão num espaço que seja silencioso. Muito embora a vida esteja cada vez mais ruidosa, né? Eu fico impressionado de ver, as cidades não dormem, gente. Tenha a oportunidade, Marta, de chegar na sua casa. Primeiro, faça uma análise do seu estilo de vida. Será que você está se dando esse espaço de solidão tão necessário? Será que você está buscando este equilíbrio entre trabalho e lazer? Não precisa ser luxuoso não, viu, minha gente? Eu tenho chegado cada vez mais à conclusão que o maior luxo que nós podemos experimentar nessa vida é, às vezes, o direito de você ficar sozinho. Tem nada mais luxuoso do que isso, né? De você poder se recolher num lugar sem que os outros fiquem gritando, te pedindo, te implorando. Você ser respeitado, isso é luxuoso demais. O outro respeitar o seu espaço. Você ter o direito de viver o seu cultivo pessoal. Isso é muito luxuoso. Porque às vezes você encontra pessoas que têm muito dinheiro, têm muita posse, têm lugares maravilhosos por onde ela possa ir e viver e descansar, mas ela já não tem mais nem esse direito. Então, luxo mesmo, no fundo, o que conta é a possibilidade que nós temos de viver esse sossego. Eu, por exemplo, no meu estilo de vida que eu tenho analisado, sempre gosto de falar a partir de mim, eu tinha uma mania de ligar a televisão toda hora que entrava em casa. Tenho mudado esse hábito. E tenho feito de tudo para que lá em casa, na hora da nossa refeição, ou no momento em que a gente está conversando, a televisão não esteja provocando ruídos que venham nos cansar também. Eu tenho a graça de viver numa região, num lugar onde eu tenho poucos ruídos urbanos. Mas eu enfrento eles o tempo todo, porque a minha vida é andar por esse país, né? Como diz a música que eu canto.
Então, na hora em que eu preciso, que eu sinto que o organismo está necessitado do equilíbrio, eu não penso duas vezes. Eu vou buscar o meu refúgio, onde eu sei que as pessoas vão me tratar como gente, que as pessoas vão me tratar com espontaneidade, com naturalidade. Talvez seja isso, Marta. Talvez a gente esteja cheio de obrigações. Eu me lembro daquela cena do filme Titanic, quando aquelas mulheres estavam no barco, no bote, que era para ter muito mais pessoas, e elas escolheram ir logo no início e largando as pessoas para trás, porque elas estavam com medo de que aquele bote ficasse cheio. A personagem, que eu não me lembro o nome da atriz, uma atriz que tem uma presença muito marcante no filme, ela diz assim que, enquanto ela via o navio afundando, e aquele bote ainda com espaço para pessoas, e eles não voltaram, porque algumas pessoas que estavam no bote gostariam de voltar para buscar mais gente, mas a maioria não quis. Então ela tem uma cena do filme, eu não me lembro exatamente a frase que ela diz, mas ela se reporta a um perdão que nunca chegou para ela, pelo fato de não ter voltado para buscar quem ainda precisava dela. Um perdão que nunca chegou. Digamos que essa mulher tenha confessado que isso fosse real, dentro daquele contexto do naufrágio, que o naufrágio foi real, mas digamos que ali, naquele momento em que alguém dentro daquele bote, que caberia ainda mais 20 pessoas, mais 30 pessoas, tenha se sentido incomodada com a atitude de não voltar para buscar, tenha contado isso a um padre e foi absolvida pelo pecado. Só que recebe-se o perdão de Deus, mas tem uma dimensão humana desse perdão, minha gente, que se a gente não encontra, é como se o perdão de Deus não provocasse dentro de nós as consequências. Sabe? É como se eu ficasse privado de um desdobramento daquele perdão recebido. Porque o ser humano, em última instância, ele sempre vai querer essa coerência pessoal. Isso é um fruto da conversão em nós. Pode observar, quanto mais você mergulha em Deus, quanto mais honesto for o seu processo de fé, maior vai ser o seu desejo de ter uma coerência pessoal. A coerência que dá liga à nossa vida. Quando você percebe que você está costurado por dentro, você está alinhavado a uma convicção e que as suas atitudes estão alinhavadas a esta convicção. A gente precisa se perdoar todos os dias. É impressionante como nós temos necessidade de perdoar a gente todo santo dia. Por aquilo que a gente não conseguiu, por aquilo que a gente não alcançou. Eu falava aqui no início, né? Eu posso muito bem quebrar a minha dieta, que é um propósito simples na minha vida. Chega no final do dia, a consciência está igual um chumbo. Não é assim? E eu preciso me reconciliar, porque se eu não me reconcilio, eu me esculhambo na minha dieta. Eu relativizo. Eu já comi aquele doce mesmo. É assim que o inimigo vai encontrando brechas na nossa personalidade. Às vezes a gente encontra pessoas que são tomadas pelo diabólico, pelo tanto de brechas que essas pessoas foram abrindo na sua vida para que o diabólico crescesse. Isso nos acontece, minha gente, através de coisas muito simples. Quando nós relativizamos um valor para nós, é um valor, aquilo é uma preciosidade para mim. Se a gente relativiza, aquilo provoca um estado de incoerência. E essa incoerência vai infelicitando a gente. Uma pessoa incoerente é uma pessoa infeliz, sim. A incoerência gera infelicidade.
Então, quando eu busco esse perdão de Deus e naturalmente faço alguma coisa para que o meu pecado seja também perdoado por mim, porque Deus perdoa sempre. Deus perdoa sempre. Nós acreditamos na misericórdia divina que comporta justiça, claro. Mas essa misericórdia não é negada a ninguém. Não há pecado nessa vida que não possa ser perdoado, desde que o coração humano esteja disposto ao recomeço. Que Deus não pode fazer a obra sozinho. E é por isso que o sacramento da penitência tem o poder de transformar uma vida quando levado a sério. Quando você conta ao Padre os seus pecados, os seus erros, você recebe dele a absolvição. E quando você sai dali com o desejo de reconciliar-se consigo e com os outros, a experiência está completa. Ela abrangeu todas as dimensões da sua vida. Se ficou apenas na dimensão transcendental, se é só vértice, se é só eu e Deus, se faltou a linha do horizonte, eu, comigo, com os meus irmãos, com as pessoas que participam da minha vida, é bem provável que você se sinta incoerente. Então, minha filha, esse perdão recebido há 10 anos, se ele não desenvolveu em você uma reconciliação pessoal com o seu erro, Deus até já te absolveu pelo mistério do sacramento. Mas você ainda não viveu a graça dessa absolvição. Porque uma coisa é a gente ser absolvido, outra coisa é a gente experimentar a graça que naquele momento nós recebemos. Deus me perdoa, eu recebo a graça. Mas agora, experimentar a graça na minha vida é outra coisa. Que Deus não nos trata com imaturidade. Sempre vai ficar uma tarefa a ser realizada. É tão interessante a gente perceber isso, que a salvação de Deus é gratuita, mas tem sempre uma tarefa que nós precisamos executar. É a dimensão mais positiva do processo religioso em nós. Quando você percebe que a sua experiência mística lhe compromete historicamente, que lhe coloca na necessidade de tomar decisões, de tomar uma atitude. Porque senão essa conversão não pode nos transformar, de fato. Essa conversão não. Essa religião não poderá nos transformar de fato se não houver um desdobramento histórico daquilo que nós recebemos misticamente. Mas é um contexto muito amplo, né? O perdão será sempre um desafio para todos nós, porque não é uma mágica. A gente receber o perdão de Deus requer de nós uma atitude e nem sempre nós estamos dispostos a essa atitude. A gente quer sair lá do confessionário com tudo pronto, né? Não é assim não. Deus não vai nos tratar de maneira imatura. Infeliz daquele que quer pautar a sua experiência religiosa no modelo imaturo de relacionamento. Se a mãe não pode fazer isso com o filho, imagina se Deus vai fazer isso com a gente. Me lembro que minha mãe nos educou assim. Se a gente aparecia lá em casa com uma coisa que não era nossa, não adiantava explicar que ganhou, que foi isso, foi aquilo. Ela fazia lá e passava vergonha na gente. Quero ver se ganhou mesmo. Aí no meio do caminho, não ganhei muito não achei. Até você confessar que você roubou. Tava lá no quintal do outro, eu peguei pra mim. Então você não ganhou, então você vai lá devolver. Ela fez isso com meu irmão uma vez, me lembro direitinho. Ela conta a história, porque eu ainda não tinha nem nascido. Meu irmão apareceu lá com um carrinho que não era dele. Ela perguntou, onde você arrumou esse carrinho? Ah, eu ganhei de fulano de tal. É mesmo? É. Então vamos lá perguntar por que ele te deu. Aí ficou apavorado na hora, mas aí aceitou ir. Aí no meio do caminho começou a chorar.
Não, na verdade eu não ganhei não, eu peguei lá para brincar um pouco, sem a presença do proprietário. É assim, imagina, se a mãe da gente nos dá essa oportunidade de crescer através de um erro cometido, que aquilo ali fica registrado, minha gente. Um menino de 6, 7 anos, tem uma mãe que vai lá no momento em que ele faz alguma coisa errada e não passa a mão na cabeça, você começa a ser homem desde cedo. Senão a gente vira um verme na vida. Se a gente não tem alguém para nos colocar esse limite, a gente vira um verme. É impressionante como a gente desgringola com muita facilidade. O ser humano tem uma facilidade muito grande a ser safado. E a gente precisa colocar essa safadeza dentro de um contexto de controle. Para isso nós somos educados. Então Deus não vai fazer isso conosco. Errou? Assuma as consequências do seu erro. Eu lhe perdoo, eu lhe dou a graça para recomeçar, mas faça a sua parte. No Santo dos Santos, nós entramos só nus. Talvez seja a coisa que mais me dói, como homem. Não é como padre. Talvez seja o sentimento que mais me machuca. É quando eu vejo um discurso religioso negando a outro o direito de ser recebido por Deus. Porque eu olho para aquele que me traz aqui, eu fiquei padre por causa de Jesus. O que me faz ser cristão, graças a Deus, é Jesus. É olhar para o seu jeito de viver, para o seu jeito de pensar e descobrir que faz sentido para mim. Faz sentido para mim. Se hoje eu deixasse de ser padre, se eu fosse expulso, eu continuaria cristão. E eu não mudaria uma palavra do que eu tenho dito. Porque faz sentido. E para mim o especial é perceber que o sentido que eu percebo dentro de mim está alinhavado pelas Escrituras. Jesus não dispensou ninguém que fosse honesto, minha gente. O único que foi com uma resposta um pouco estranha foi aquele menino que trouxe um monte de diploma para ele. Que o Evangelho chama de jovem rico. Que riquezas eram essas? Todas as que impediam de chegar ao Santo dos Santos, que é aquele lugarzinho estreitinho dentro do templo, onde só os sacerdotes tinham o direito de entrar uma vez por ano, era o lugar privilegiadíssimo do encontro, e que é ressignificado por Jesus no momento em que ele encontra com a samaritana. Aquela mulher estava privada, ela era rejeitada, ela tinha uma cultura de rejeição dentro dela. Ela era rejeitada por ser mulher, ela era rejeitada por ser samaritana, era rejeitada por ter uma vida absolutamente incorreta. E Jesus diz para ela: se quiser, você não só pode entrar dentro do templo, você pode entrar ao Santo dos Santos. É o lugar mais especial. E ele não usou essas palavras para ela. Mas você deduz que o que ele estava sugerindo para ela era isso. Livre-se das rejeições que os outros colocaram dentro de você. Livre-se das rejeições culturais, livre-se das rejeições religiosas, de tudo aquilo que foi um discurso desonesto, que não compreendeu quem você era, porque foi feito a partir de um homem ou de uma mulher que também não compreenderam quem eles eram. Seja honesto. Quando for evangelizar alguém, quando for evangelizar os seus filhos, seja honesto. Olhe-se. E também encontre essas rejeições que estão tão arraigadas dentro de você. Sim, todos nós aqui, de alguma maneira, um dia, foi nos colocada essa compreensão tão equivocada. Deus tem dificuldade com você, viu? Por isso. Mas eu estou te falando isso porque te amo. Ah, tá. É o último da fila que ele escolhe.
Você olha para os apóstolos, os discípulos que Jesus quis com ele, eu não escolheria nenhum deles. Aí você, num determinado momento da sua vida, se sente menos cristão por isso, porque você tem dificuldade de sentir-se amado, porque o resultado da sua vida não é satisfatório, não é o suficiente para você sentir que Deus possa ter um carinho por você. Nós estamos errando. Em algum lugar nós estamos errando terrivelmente. Porque se nós provocamos isso nas pessoas, se nós estamos colocando uma indisposição entre elas e Deus, de alguma forma nós estamos errando na construção dessa palavra, na construção desse discurso. Eu não sei o que restou de você, eu não sei quantos anos você tem de cristianismo, eu não sei quais foram as batalhas que você precisou enfrentar, quantas pessoas olharam com desdém para você, quantas pessoas ainda olham nos dias de hoje não acreditando na sua luta. Eu não sei quantas pessoas olharam com desprezo para você pelos erros que você havia cometido ou pelas próprias escolhas erradas que você fez, não sei. O que eu sei é que se você não colocar essa rejeição sob comando, você ficará privado de saber o quanto Deus ama você. Ele troca reinos. A palavra diz isso. Troca reinos. Dispensa toda e qualquer riqueza para ficar com você. Eu não tenho direito de mudar uma linha desse evangelho. Então, se eu estou errado, eu prefiro errar ao lado dos que hoje são rejeitados. Se eu estou errado, nas minhas convicções que me foram dadas pela minha experiência com Jesus, eu não me importo de ser condenado depois, porque essa condenação em vida eu não quero viver. Saber que em nome de Deus eu desprezei alguém, saber que em nome de Deus eu tornei a vida de uma pessoa pior do que já era. Essa condenação em vida, minha gente, eu estou consciente que não quero viver. Volto a dizer, não sou um homem conivente com o pecado. Em nenhum momento da minha vida vocês vão me ver conivente com as estruturas diabólicas que nos rondam, que matam os nossos filhos, com as mentalidades que estão cada vez mais diabólicas e socializadas. Não estou falando disso. O que eu não quero é perder a oportunidade de anunciar esse Deus amoroso, libertador. Provoca uma vida nova em toda criatura que honestamente dele se aproxima. E se hoje você é essa criatura, para isso eu vim aqui. Você pode ter certeza, eu sou um homem de muitos erros, de muitos defeitos, mas eu não perco de vista o amor que Deus tem por mim. Não estou acomodado nos meus pecados e nem tampouco quero me acomodar neles. Já cometi muitos, mas eu não rejeito nada do que eu fiz nessa vida. Porque é justamente o que eu fiz na minha vida, de certo e de errado, que me trouxe aqui hoje e que me... Para isso você faz direção espiritual, para isso você reza. Para eu encontrar os que estão querendo o mesmo que eu. Eu quero essa melhor versão, gente. Eu não quero morrer sem o download de tudo que eu posso. Sabe, quando eu sei que Deus colocou dentro de mim
Um ser humano tão bonito. Eu quero fazer ele vir para fora. Ontem, quando o professor falava, meu Deus, como nós somos ignorantes, né? Você não sentiu vontade de estudar ontem, não? Eu senti. Se tivesse uma faculdade aberta, eu ia lá me matricular para o vestibular. Conversando com o Everson, meu irmão, meu amigo, que está a vida inteira já do meu lado. Ele falou para mim, padre, me senti um analfabeto. Eu fui 2, Everson. É tão bom a gente ver uma pessoa sábia, um conhecimento, articulando tudo aquilo que a cultura lhe deu. E olha que ele ainda não é a melhor versão. Daqui 10 anos esse homem vai estar mais brilhante ainda, mais brilhante, mais brilhante. O apóstolo Paulo foi assim. Aquela versão, quando caiu do cavalo, nossa, matava a gente. Mandava matar a gente. Olha a última versão de Paulo. É essa que nos chega. Um homem brilhante que conseguiu compreender a liberdade humana. Que compreendeu Deus inerente ao homem. O homem inerente a Deus. Quando eu olho, eu não sou ainda a última versão que posso. Tenho tanta coisa a buscar dentro de mim. Então, para isso, eu preciso olhar bem para as pessoas que eu deixo me influenciarem. Sabe, isso é sério. Se eu insisto numa ambiência fútil, esqueço. Não vou crescer. Agora, se eu me cerco de situações e pessoas que vão me ajudar a avançar. 5 pessoas? Existe a média, né? Falam que o estudo que nós somos a média das 5 pessoas que a gente mais convive. Se a gente convive com pessoas que nos influenciam de forma negativa, a gente vai se tornando como elas. Sério isso, não é? Quem são as suas 5 pessoas? Eu acredito que quanto mais maduro a gente fica, maior é a nossa capacidade de conviver com os contrários da vida. Mesmo porque eles estão por toda parte. Se tem uma coisa que a gente precisa perder naturalmente, é a visão ingênua das coisas. A primeira visão ingênua que a gente precisa vencer é de que tudo será como a gente quer que seja. Começa por aí. Já é um salto de maturidade quando a gente descobre que não, o mundo não vai girar, as coisas não vão ser do jeito que a gente imagina. Toda a realidade está imersa num processo vivo que dá a ela uma característica de ser também caótica. Não há harmonia o tempo todo. A vida, justamente por ser viva, ela é movimento. Heráclito, um filósofo dos primeiros, né, que nós tivemos na história da filosofia, dizia que a vida é devir, isto é, estamos em processo de vir a ser, em constante movimento. Ele dizia, é impossível você se banhar 2 vezes na água de um mesmo rio. Quando você pula, ele é um. Saiu, ele já é outro. Enquanto você está ali, o rio está passando. É movimento. Enquanto o rio é movimento, ele é também caótico. Ele está fora da ordem. Mas ele também é belo. É refrescante, ele é saudável. Há sempre as 2 realidades, o tempo todo a serem observadas. E a maturidade é justamente quando você começa a compreender o mundo sem as ilusões de que tudo será harmonioso. Vencer essas ilusões, essas compreensões infantis, primárias em nós, é tão fundamental até mesmo para a gente estabelecer bons relacionamentos. Precisa partir do princípio de que você pode amar uma pessoa, que você pode estabelecer um vínculo com ela, mas que não será perfeito. O único amor perfeito que existe é aquela rosinha que existe nos jardins. É o único que a gente conhece. Todos os outros são marcados por qualidades e limites.
E só é possível viver o amor, viver os bons relacionamentos, se a gente tiver essa consciência iluminada de que não serão perfeitos. Eu vou ter que lidar o tempo todo com precariedades, com realidades caóticas, porque nós somos assim. Eu tenho em mim uma natureza que pode ser harmoniosa. Luto para isso. Eu busco no meu dia a dia estabelecer dentro das minhas condutas, dentro da agenda do dia, eu procuro colocar o meu autoconhecimento, a oportunidade de aprender a lidar comigo, para que cada vez mais eu saiba conhecer os meus mecanismos, o porquê que sinto assim, porquê que sou indeciso, porquê que tenho facilidade de me irritar com aquele tipo de realidade, com aquele tipo de estímulo. Vou fazendo o meu dever de casa, mas eu não deixo de ser caótico. Eu caminho na direção de uma harmonização de tudo isso. Mas o tempo todo eu me experimento. Caótico. E não é assim. A vida tem contrários, como bem diz a canção. O direito tem um avesso, o de graça tem seu preço. E eu preciso identificar no meu dia a dia todas essas realidades, compreendê-las e absorver o que é favorável de tudo isso. Porque às vezes a gente tem uma tentação de que pensar que o contraditório não pode nos favorecer. Pode sim. Quando eu experimento a minha contradição, eu experimento a minha hipocrisia, quando eu experimento a minha transgressão, ali eu tenho a oportunidade de aprender boas regras. Minha fraqueza é que sou forte, São Paulo dizia. É o discurso da contradição. Aliás, o cristianismo é pautado o tempo todo em simbologias e em realidades contraditórias. A realidade da cruz, seu Deus é rei, mas não se esqueça que ele é coroado de espinhos. É diferente a coroa do rei. Enquanto o rei ostenta, viu, né, a rainha da Inglaterra fazendo 90 anos, ela desfilando com uma tiara, sei lá como é que chama aquilo, uma coroa cravejada de diamantes, de pedras preciosas, certamente numa estrutura de ouro. Pois é, quando nos fala a palavra rei, a primeira coisa que nós associamos é que é glamouroso ser rei. Mas isso é uma construção histórica, uma construção social do papel. Se for pensar, o rei é o primeiro a ser o servidor do povo. Ele é o primeiro a ser o guardião dos valores glamourizado. Você pensa na política, né? O nosso presidente, o presidente daqui, o nosso prefeito. Sempre que a gente fala dessas autoridades, o juiz da cidade, sempre pensa alguém que está acima de nós. Né? É o contrário. É alguém que está abaixo, na primeira fileira de serviço. Isso que Jesus dizia. Que o servo, o significado do servo deverá ser para nós sempre como modelo humano a ser observado. Viemos para ser. O amor é serviço. A amizade é serviço. Aí você descobre a realeza do serviço. A rainha da Inglaterra desfila pela cidade coroada de diamantes e você corre o risco de pensar que a realeza é sempre isso, glamour. Não. Volta para o seu mestre. Volta os olhos para o seu rei. E você vai ver a realeza dele está expressa no Monte Calvário, onde ele está despido, onde ele está machucado e coroado, mas de espinhos. Inclusive com uma frase irônica em cima de sua cabeça.
Ali você descobre a contradição. O cristianismo está estabelecido a partir de uma contradição que nós não conseguimos resolver. Eu preciso buscar a glória de Deus e encontro a glória de Deus no serviço. Simplicidade. A glória de Deus não é a mesma da glória dos homens que nós compreendemos. Quando eu falo a palavra realeza divina, eu não posso imaginar um trono onde está sentado um rei vestido com todos os recursos da vaidade, com todos os recursos da prepotência, com todos os recursos da arrogância, que são tão próprios dos reis que conhecemos, dos governantes que conhecemos. Não, você tem uma realeza prestes a dar a vida. Aí então você entende bem, se você quiser cumprir, se você quiser desdobrar essa realeza para os papéis que nós experimentamos. A minha mãe, por exemplo, é uma mulher que se desdobrou sempre para que eu tivesse vida. Deixou de dormir para que eu dormisse. Deixou de comer para que eu comesse. Deixou de se alimentar, para que eu estivesse alimentado. Passou frio para que eu estivesse aquecido. Aí eu descubro que isso é real. Isso é glória. É a glória do serviço. É a glória do amor. Que não fica na vitrine. Não é dourado, não é brilhante. É fosco. A realidade amorosa é sempre fosca. E Jesus já alertava para isso, que ele dizia, quando você for fazer uma caridade, contando o que fez, que a sua mão esquerda não saiba o que fez a direita. É isso. A realeza é outra. Não fique querendo o resultado que os reis procuram. Olhe para o seu rei, que foi alguém que fez tudo, a Sagrada Escritura fala isso também, passou pelo mundo somente fazendo o bem, e em nenhum momento voltou para cobrar o bem que fez. Foi rei, mas a realeza do serviço. De nunca esperar que o outro lhe oferecesse o mesmo que ele estava oferecendo. Radicalizou esse discurso. Quando for dar um banquete, não procure os seus amigos, não convide os mais. Saia à rua à procura dos que não têm ninguém. Encha a sua casa com essas pessoas. Prepare o banquete para eles. Ah, padre, por uma questão de segurança nós não vamos fazer. Nós estamos justificados o tempo todo. A gente finge ser cristão o tempo todo. E fingimos bem. Expulsamos. Você acha que eu não observo isso em mim todos os dias? Sem medo de reconhecer aqui para outro. Quantas vezes eu sou hipócrita? Porque não sou capaz de fazer as mesmas escolhas de Jesus. Porque não sou capaz de reconhecer o que de fato preciso. Onde é que eu preciso exercer a realeza de Jesus? Sem vaidade, sem excessos, sem prepotências, sem arrogâncias. Até mesmo nas ideias. Jesus em nenhum momento impôs a ninguém o jeito de ser. Ele propôs que era gentil, embora fosse firme, elegante, poeta, desafiador, mas extremamente elegante na maneira de fazer. Uma pessoa que me escreveu aqui, ela disse assim: padre, eu moro fora do Brasil há 5 anos, e eu preciso muito da sua ajuda. Por mais que eu tente, eu não tenho conseguido perdoar. Eu sou fruto de um relacionamento da minha mãe com um homem casado, e ele decidiu viver a vida dele com a família dele. E minha mãe refez a sua vida com uma outra pessoa.
Eu nunca aceitei o envolvimento da minha mãe com essa pessoa. E talvez por medo de perder a atenção dela, só que isso não aconteceu. E desde cedo, desde muito criança, eu sofro muito com isso. Minha mãe teve outra filha, percebi que começaram a me menosprezar por não ser um fruto do relacionamento deles. E meu padrasto, que não gostava que minha mãe fizesse muita coisa para mim, tornou-se uma pessoa muito difícil. Eu não podia estudar em história particular, diferente da minha irmã que podia. Eu passei em 2 faculdades públicas, fiz as 2 porque eu não queria perder. E mesmo assim, só sofri cobranças de minha mãe e de minha irmã, e minha irmã sem nenhuma cobrança. Sempre a vida dela facilitada e a minha vida sempre mais difícil. Hoje, padre, eu estou fora de casa por decisão própria e fico nutrindo dentro de mim um sentimento muito ruim pela minha irmã. Um sentimento de ódio mesmo. E quando me pergunto se quero ter filhos, eu digo que não. Eu tenho medo de fazer o mesmo com eles. Padre, eu preciso da sua ajuda para conseguir superar tudo isso. Minha filha, toda vez que nós temos uma história difícil, você tem razão. É muito comum que uma pessoa reproduza no outro a vida difícil que teve. É por isso que a gente precisa se curar do que viveu, do que experimentou. Porque senão nós nos tornamos continuadores, né? Daquilo que tanto foi penoso para nós. Toda vez que eu não sou capaz de assimilar uma dificuldade vivida, eu posso fazer repercutir nos outros a dificuldade que eu não soube assimilar. A gente perde muito tempo em não perdoar, porque o perdão é justamente a oportunidade que a gente tem de viver uma reconciliação que tem várias dimensões. Um dos aspectos dessa reconciliação é eu me reconectar comigo. Você sabe qual que é o grande estrago? O outro quebra dentro de mim uma harmonia. Pode ser que você esteja pensando que a sua falta de harmonia seja com a sua irmã. Não. É muito mais profundo. A sua falta de harmonia com a sua irmã é uma consequência da harmonia que a sua irmã conseguiu quebrar dentro de você. Claro, pode ser que a sua irmã nem fosse consciente disso, mas quando o seu padrasto e sua mãe privilegiavam a sua irmã, ela naturalmente retirava dentro de você a sua autoestima, o seu respeito por você. Então é isso que primeiramente precisa ser arrumado. Não adianta você viver um movimento que te leve para fora, para ir ao encontro dessa irmã, se esse movimento não foi feito ainda dentro de você. É uma reconciliação pessoal. Você perdoar a vida, sabe? Perdoar-se por não ter sido capaz de enfrentar, blindar-se de todas essas maldades que fizeram com você. É reconciliar-se, sair da condição de vítima, né? Porque também ninguém ganha nada sentindo-se o coitadinho, o pobrezinho da história, o que foi maltratado, o que foi isso, o que foi aquilo. Nunca vi uma pessoa se tornar grandiosa, vencedora, alimentando o espírito de vítima. Esse primeiro movimento que você faz é de correção daquilo que você permitiu ser quebrado. Uma coisa é alguém entrar na minha casa e jogar uma peça preciosa no chão. Outra coisa é alguém entrar na minha casa, me fazer segurar a peça preciosa e me mandar jogar no chão e eu obedecer. O primeiro estrago que geralmente fazem com a gente é esse. Nos fazem desprezar aquilo que nós temos de mais precioso. Isso é terrível. O desprezo do outro por mim, a arrogância do outro comigo, ou a injustiça do outro para comigo, faz com que eu viva justamente uma quebra interior. E depois, eu acabo achando que a minha dificuldade é com o outro.
Não, a primeira dificuldade que eu tenho é comigo mesmo. Eu preciso corrigir isso aqui. O estrago que eu fiz em mim, porque eu acreditei no desprezo do outro. Aí você pode dizer, pai, mas como é que a gente evita isso? É difícil quando você está falando de uma criança que não tem os filtros que um adulto tem, por exemplo. Um adulto tem filtros que a criança não tem. Então a criança é fortemente atacada. E ela não tem muita imunidade para receber os ataques. Então ela registra tudo. Agora, à medida que nós vamos nos tornando conscientes, a gente precisa ter coragem de colocar essa blindagem para que o outro não nos destrua com aquilo que fala, com aquilo que pensa sobre nós. É por isso, minha filha, que agora você tem que viver o processo terapêutico de curar-se para depois ter condições de perdoar sua irmã. Não insista em perdoar sua irmã se antes você não perdoar-se. O movimento é sempre de dentro para fora. Às vezes você fica achando que precisa perdoar o outro, quando na verdade você precisa perdoar é a si. Perdão ao outro vai ser uma consequência natural. Reconcilie-se consigo e vai ser mais fácil você conviver com os outros. Às vezes a nossa convivência com o outro é muito difícil porque nos faltam os instrumentais para uma convivência saudável com a gente. E a vida é muito curta, né? Para a gente desperdiçá-la, para a gente não aproveitá-la. Hoje, Deus nos dá a oportunidade de colocar as nossas escolhas um contexto favorável ao nosso crescimento. Escolha o que hoje lhe edifica. Em vez de escolher remoer o ódio, escolha livrar-se dele. Em vez de ficar aí remoendo as coisas ruins que lhe disseram, escolha ler uma coisa boa que vá substituir essas informações. Em vez de ficar vendo imagens que lhe trazem tristeza, decepção, que reacendem as decepções, veja uma coisa boa. Prenda os seus olhos em alguma coisa que seja bonito, como essa imagem que está aqui. A contemplação, né? Quando nós vamos a um lugar onde tem beleza, o que acontece com a gente? A beleza que está de fora, quando contemplada, ela passa para dentro de nós. É por isso que nos faz tão bem ir ver um bom filme, ficar diante de uma pintura, de uma escultura. A arte tem efeito em nós. O que está de fora harmoniza o que está de dentro. Escolha isso. Escolha a parte que lhe faz bem. E naturalmente aquilo que lhe destrói vai perdendo a oportunidade de lhe destruir. A semente tem o dom de ser árvore. Ela não precisou fazer nada para receber aquele dom. Todas as possibilidades da árvore estão condensadas na semente. Mas ela terá que passar pelo processo da tarefa. Isto é, vai ter que cair num solo propício, vai ter que receber a chuva, vai ter que permitir morrer para nascer árvore. Essa é a tarefa da semente. E que nós muitas vezes ajudamos a cuidar. Se você quiser uma árvore na sua casa, você planta desde pequenininha e você vai trabalhando aquela semente que foi plantada para que ela venha ser a árvore que ela pode ser. Todos nós somos dotados deste dom. Eu nasci para ser livre. A liberdade me foi concedida como um dom irrenunciável. É irrenunciável, não tenho como dizer eu não quero esse dom. Está em mim. Agora, eu terei de lutar no meu dia a dia para alcançar esse estado de livre. De homem livre. Você de homem livre, de mulher livre. Porque nós vamos ficando amarrados em muitas coisas. São muitas as situações humanas que vão prejudicando a nossa liberdade. A começar pela nossa educação. Porque quando nós nascemos, nós somos entregues a uma família. E as famílias não são perfeitas. Os nossos pais não estudaram psicologia para poder nos educar. Eles erraram muito conosco.
A gente não reclama não, a gente só chega à conclusão para a gente poder dar passos numa maturidade que depois nos permita corrigir o erro com os nossos filhos. Quantos de nós trilhamos um caminho que não era o nosso, somente para agradar pai, somente para agradar mãe? Quantos de nós repetimos uma história triste, porque a gente ficou acorrentado nos defeitos dos nossos pais, e depois a gente reproduziu exatamente os mesmos erros deles? Então, a liberdade interior a gente começa a cultivar toda vez que nós temos a feliz oportunidade de passar pela vida de quem nos faz livres. E por aí a gente encontra muita gente com essa boa vontade de nos ver com amor, de nos ver com liberdade, de olhar para as nossas possibilidades, identificá-las e nos ajudar a fazer florescer. São os verdadeiros amores, né? Os verdadeiros amigos, os verdadeiros vínculos. O amor entre amigos é o último estágio do amor, na minha compreensão. Eu compreendo aquele evangelho que Jesus é colocado diante de umas questões que aqueles que estavam ao redor fizeram. Jesus, a mulher é casada com esse, depois que ele morre, ela casa com o irmão dele. Quando esse povo morrer todo, de quem que ela vai ser esposa? E Jesus disse que isso não é importante mais. Eu acredito que no último estágio do amor é a fraternidade. Pai e mãe experimentam isso com o passar do tempo, quando a mãe deixa de exercer o papel de mãe na vida do filho, quando ele não precisa mais daqueles cuidados que ele precisava antes, a relação vai modificando, vai virando amizade. Até o casamento é assim. Com o tempo isso vira uma amizade bonita. Todos aqueles calores da sexualidade já estão acomodados, né? Tomara que dure bastante no seu casamento, né? Mas você pode ter certeza que o que vai segurar a relação ao final é essa fraternidade que se estabelece. O amor um pelo outro, o respeito, a admiração. Então, toda vez que passa pela nossa vida um amor fraterno, verdadeiro, sem os interesses da sexualidade, toda vez que você é olhado de maneira fraterna por alguém, ele extrai o que você tem de melhor e você fica mais livre. Tão bom a gente ser olhado com esse olhar que liberta a liberdade interior que a gente tem. Pessoas que nos fazem livres, porque tem algumas que são especialistas em nos aprisionar, não é? Basta olhar para a gente. Tem tanta expectativa no olhar dela que a gente não suporta o peso do olhar. Há algumas pessoas que às vezes dizem: você não gosta de mim? Você escuta muito isso, né? Não é que a gente não gosta não, é que o outro nos olha com tanto peso que a gente não tem muito prazer de ficar perto. A gente precisa se educar para que a gente seja um promotor de liberdade interior do outro e naturalmente a gente promova essa liberdade em nós também. Porque é muito triste ser amarrado nas suas necessidades, nas suas mazelas. Jesus era especialista em quebrar o poder das cadeias que impediam aquelas pessoas de serem elas. Quanto mais livre você for, maior será a sua capacidade de amar, maior será a sua capacidade de ser mãe, sem ser vítima dos seus interesses, de você olhar o seu filho como alguém totalmente diferente de você. Porque às vezes, porque não somos livres, nós queremos que os nossos filhos sejam exatamente aquilo que a gente gostaria que eles fossem. Isso não é amor não, isso é projeção. Minha gente, nós não podemos perder tempo em ficar amarrados. Nós não podemos perder tempo em ficar amarrados nos nossos erros, nas nossas mazelas, ou naquilo que a gente já conseguiu alcançar de nós. Porque às vezes a gente fica acomodado, né? Não tem qualidade de vida. Toda vez que eu fico limitado àquilo que eu já alcancei de mim, a minha vida vai perdendo a graça. O bom é eu sentir que eu estou cavando dia a dia, é que eu estou fertilizando dia a dia a semente do meu ser, para que eu venha florescer e trazer todas as minhas possibilidades. Padre Fábio, estou me sentindo muito sozinha, tenho uma família maravilhosa, mas estou me sentindo mal. E
isso não faz parte da minha pessoa. Eu acho que eu estou nesse momento achando que todos falam de mim, que todos me desejam mal, que todos sentem inveja das coisas que eu consigo, choro todos os dias, fico nervosa com qualquer coisa, penso besteiras na minha cabeça e não consigo mais ir para a faculdade cursar direito que eu estava fazendo. Me ajude. Meu nome é Larissa, tenho 20 anos. Tá vendo? O sintoma da Larissa é um sintoma já muito comum nos dias de hoje, que é essa ansiedade, insegurança, medo. Tudo isso decorrente, de um jeito de viver muito para fora. É claro que existem quadros assim que você precisa encaminhar, vamos ao médico, vamos ver o que está acontecendo com a gente, pode ser que esteja faltando lá uma substância física, química, que provoque o bem-estar. Isso é outro caso. Estou dizendo dessas inseguranças que nós estamos criando, que nós estamos mergulhados nelas e que estão dificultando demais os nossos convívios, minha gente. Uma coisa é certa, a vida nunca foi fácil. Eu não tenho essa ilusão de pensar que hoje é mais difícil do que foi ontem. Agora há um fato inegável. O mundo ficou muito modificado de 30 anos para cá. A comunicação mudou radicalmente o mundo. E isso gerou muitas consequências em nós. Uma delas é essa insegurança, esse medo. Nós temos medo. A palavra que hoje caracteriza muita gente é medo. Nós temos medo de que vamos perder o outro. Nós temos medo de que o outro não vai ficar a vida inteira ao nosso lado. Nós temos medo de não dar conta. Nós temos medo da solidão. Nós temos medo de sentir medo. Sabe, minha gente, toda vez que nós decidimos por fazer uma experiência de Deus, a gente precisa entender que Deus vai mexer nisso tudo. Que Deus vai começar a mexer nas estruturas da nossa vida para que a gente tenha, primeiro, consciência de que não podemos ser assim. De que nós estamos vulneráveis a ser assim. Nós estamos vulneráveis porque nós estamos mergulhados neste mundo assim, mas nós podemos fazer uma experiência nova. Dentro aí da sua casa, dentro do seu quarto, aí na sua solidão, hoje você pode escolher por uma vida nova. Você não está condenado a viver a vida de todo mundo. Hoje você tem a oportunidade de ser tocado por essa força de Jesus, por esse impulso de Jesus, por essa graça que Jesus nos oferece, para provocar dentro de você uma revolução. Essa transformação interior que se chama conversão. Hoje eu quero olhar para o mundo com um pouco mais de otimismo, com um pouco mais de esperança e com um pouco mais de disposição. Não quero permitir, não quero admitir de jeito nenhum, eu não quero admitir que eu tenha que morrer com os defeitos que tenho hoje. Eu tenho a possibilidade de olhar para as minhas misérias e atravessar esse mar. Eu tenho a oportunidade de chegar do outro lado muito melhor do que eu estou aqui hoje. Porque Deus quer isso de mim. Deus quer isso de você. Pode ser que você também esteja mergulhado em muitas dificuldades, em muitos desânimos. Pode ser que você também hoje se sinta sozinha. Pode ser que você já não esteja nem se suportando mais. Pode ser que você esteja com dificuldade de se amar. Pode ser que você esteja com dificuldade de se cuidar. Dê uma oportunidade a Deus. Faça valer a sua religião. Que ela não seja mais um código de obrigações, não. Permita que hoje sua alma seja visitada por essa certeza. Deus ainda lhe quer. Permita que o novo de Deus hoje venha dar um banho, venha lavar tudo aquilo que é velho dentro de você, que não está mais servindo para nada. Não velho, né? Tudo aquilo que está estragado, porque o velho eu quero permanecer, eu quero que muita coisa antiga fique dentro de mim. O que está estragado, permita que o novo de Deus venha substituir tudo aquilo que está danificado em você. Permita que hoje Deus venha renovar os seus sonhos. Permita que hoje Deus venha renovar as suas esperanças. Permita que hoje Deus venha cuidar de você.
Permita que hoje o amor de Deus possa encontrar o seu coração e fazê-lo sentir novamente a satisfação de ser quem você é. Porque quando Deus entra na nossa vida, é a primeira coisa que Ele faz. Ele nos dá motivos para a gente sorrir. Satisfação de ser quem a gente é. De você olhar-se. Reconhecer-se miserável, mas ao mesmo tempo satisfeito com o que você está fazendo com todas essas misérias. Que você está administrando bem. Que o seu trabalho está sendo frutuoso. E que porque esse trabalho está sendo frutuoso, a graça de Deus está encontrando muita oportunidade de crescer em você. Que Ele lhe acompanhe. Que Ele lhe abençoe. Que Ele lhe faça ter condições de jogar fora tudo o que definitivamente não precisa mais continuar. Padre Fábio, sempre sofri muito na vida. Na escola, no meu grupo de amigos, sempre fui muito ridicularizado. Talvez pelo meu porte físico, que dificultava sempre as minhas atividades no esporte, as minhas atividades com os meus amigos. E mesmo tendo emagrecido muito, ainda continuo sofrendo do mesmo jeito. Como é que posso me livrar deste papel, Padre? Cansei de ser o bobo da corte e hoje sinto que estou ficando solitário à medida em que não me disponho a cumprir mais o papel que antes eu cumpria. Gente, o que é interessante no questionamento do Júnior, isso vale para muita gente, é o seguinte: todas as vezes que nós estabelecemos relações sociais, a gente acaba distribuindo papéis, né? A gente acaba exercendo um papel e os outros que estão do nosso lado, assim como o Júnior fez o papel de bobo da corte, fez com que ele criasse dentro dele esse personagem e o levasse adiante. Por quê? É muito interessante isso. Nas relações sociais que nós estabelecemos, um papel sustenta o outro. Quando a gente, por exemplo, ridiculariza alguém e a gente está em grupo, ridicularizar o outro faz a gente sentir-se bem com a gente mesmo. Já observou isso? E aí você percebe que no momento em que você ri de alguém, o outro está prestando um papel social, isso é, está mantendo a sua alegria, está mantendo a sua satisfação. Isso é terrível, mas é uma realidade que acontece o tempo todo. Tanto é que nas relações familiares, a psicologia nos ajuda a entender isso, que o tempo todo nós estamos exercendo um tipo de papel. Por exemplo, você tem na família o bem-sucedido, mas você também tem o mal-sucedido. Você tem aquele que alcançou o sucesso, mas você tem a vítima. E muitas vezes a vítima é mantida na relação com aquele que é bem-sucedido. Porque, lamentavelmente, as relações humanas sempre passam pela comparação. E sempre aquele que está numa situação favorável acaba desempenhando esse papel social, que pode ser não só dentro da família, mas pode ser também no seu grupo de trabalho, onde quer que ele esteja. É por isso que quando a gente fala de relacionamentos, a gente precisa ter muita consciência e clareza, e por isso a gente precisa aprofundar sempre mais as questões humanas, para a gente começar a identificar duas coisas importantíssimas. Qual é o papel que eu presto nas relações? Como é que as pessoas me interpretam? E depois, como é que eu permito que elas me interpretem? Porque uma coisa é você ser ridicularizado uma vez e você aceitar. Outra coisa é você ser ridicularizado a vida inteira e isso tornar-se importante para você manter o vínculo com as pessoas. E muitas vezes a vítima é mantida assim. O bem-sucedido faz questão que a vítima esteja sempre do seu lado, porque é o melhor jeito que ela tem de se sentir bem-sucedida. Como é que uma pessoa vai se sentir bem-sucedida se ela não estiver se comparando com alguém? Não é verdade? E às vezes essa comparação, ela acontece o tempo todo e a gente não percebe que está acontecendo. Dentro de casa, por exemplo, Júnior, não é só na sua relação com seus familiares, com seus amigos, o tempo todo você também presta um papel social. Agora, meu amigo, você precisa tomar cuidado, porque você é que está permitindo que esse personagem vá adiante. E é você que o criou e é você que terá que destruí-lo. Não são os seus amigos que vão mudar em relação a você, mas é você que tem que mudar, primeiro diante de você mesmo. Como é que você se interpreta? Porque se alguém um dia achou que você era o bobo da corte, porque você era o mais gordinho, mais engraçado, mais isso, mais aquilo, hoje você precisa começar a identificar dentro de você que já passou essa época, que você não tem que levar esse fardo adiante,
Isso acontece muito dentro das nossas casas, dos nossos grupos, quando você percebe que uma pessoa tornou-se prisioneira daquilo que ela permitiu que os outros fizessem dela. E é pavoroso isso, pavoroso. E nas relações familiares, muitas vezes o nosso irmão fracassado ele é mantido por nós que somos bem-sucedidos. Porque no momento em que nós alimentamos a relação de dependência, então eu cuido dele o tempo todo, eu dou tudo aquilo que ele não tem, eu faço de tudo para que ele se sinta um pouquinho melhor naquele fracasso que ele está vivendo, eu acabo mantendo-o no fracasso. E é por isso, aí a gente entende um pouquinho aquilo que a gente diz, que pai que fica bajulando demais os filhos, dando tudo o que eles querem, protegendo-os da vida. Uma coisa é você educar para a vida e para a coragem. Outra coisa é você proteger o filho o tempo todo, impedindo que ele cresça. O que você faz é justamente isso. Você cria já um filho fracassado, porque você não o prepara para as dificuldades da vida. Então fica aquela relação de criar dentro do filho um personagem, que é o filho que você queria ter, um filho sempre preso a você, um filho sempre dependente. Não é para isso que a gente tem que educar os filhos da gente. A gente tem que tomar muito cuidado para a gente identificar qual é o papel social que nós estamos exercendo dentro de casa e fora de casa. Isso é uma questão de conduta, de você descobrir se aquilo que você vive de fato é o mais honesto que você pode viver. Ninguém nasceu para ser bobo da corte. E nós muito facilmente elegemos esses bobos da corte, né? Porque a gente precisa deles. A gente precisa ter sempre o ridículo do nosso lado. E aí a gente tem que tomar cuidado. Inclusive, gente, dentro do seminário isso é muito comum. O lugar onde a gente é educado, posso dizer, que vivi a vida toda no seminário. A gente corre o risco de ter sempre aquele mais bobinho, que todo mundo faz de mais bobinho e vai ficando mais bobinho, mais bobinho, mais bobinho. O tempo passa e ele não aprende a não ser outra coisa senão não ser o mais bobinho. É um crime que a gente comete com eles, porque quando a gente permite que uma pessoa esteja cumprindo esse papel, é aquele bonzinho que todo mundo faz dele o que quer. Não significa que a gente vai extrair da bondade dele, não, e retirar, seja mal agora. Não, não é isso. Significa que nós vamos dizer e lutar para que ninguém seja limitado a ser apenas este bobinho. Não. É disponível, mas também não será bobo de todos. Né? É aquele que vai ficar sempre disponível, mas então vamos descobrir um jeito de fazê-lo crescer a partir dessa disponibilidade para que isso não se torne um fardo para ele. Com o tempo. Isso é muito natural acontecer. Realmente você precisa tomar consciência daquilo que você permitiu que os outros fizessem com você. E não é esperar que os outros mudem não, meu filho. Ninguém vai mudar, tá bom? O papel que você exerceu já está decorado por eles. Quem tem que mudar o roteiro do filme e da história é você. Porque na sua vida, quem manda, quem é o diretor, quem é o escritor, o roteirista, é você. Meu amigo, minha amiga, ficar até o final não é pouca coisa, hein? Mostra que você se importou o suficiente para ir além da superfície. Se isso te tocou de algum modo, inscreva-se no canal, deixe o seu comentário com o nome da sua cidade, com o nome do seu país. Compartilhe com alguém que possa se beneficiar dessas ideias. Valeu? Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!